Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre processadores na matéria de arquitetura e organização de computadores. Eu vou deixar o material para vocês lá no WhatsApp, a parte escrita, mas eu vou estar dando uma lida nos slides com vocês e explicando conforme a gente for lendo. Nós vamos falar sobre como funcionam os processadores e não de cada processador por si só. Por quê? Porque existem milhares de processadores no mercado e cada um é diferente do outro. Nenhum funciona de forma igual ao outro e cada um tem as suas características específicas. Então, nós vamos conversar sobre como os processadores funcionam e aí vocês vão poder encaixar esse funcionamento em cada tipo de processador específico que existe aí no mercado. Primeiramente, a gente tem que saber como é que os processadores são programados. E aí está escrito aí, ó, instruções. Processadores são programados através de instruções. Instruções são números que possuem um significado particular para o processador. Todo processador possui um conjunto de instruções, que é uma lista contendo as instruções que o processador possui em seu código. Esse conjunto varia de acordo com a linha de processadores, nível de tecnologia, e o conjunto de instruções usados nos computadores atuais é conhecido como x86 ou x87. Beleza, prof. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada processador vem dentro dele uma lista, tipo essa que está aí no slide, com o código e o que esse código significa. Então, quando o processador receber esse determinado código, ele vai entender o significado dele. Por exemplo, se ele receber 011, ele vai entender que é o código para ADD, que é uma adição. Os processadores, eles funcionam dentro deles fazendo cálculos matemáticos. Eu já expliquei isso para vocês. Tudo que acontece lá dentro do processador é cálculo matemático. E cálculo matemático se faz com números. Portanto, o processador trabalha com essa lista de números. Que tipo de números? Os números binários, que são somente os zeros e uns, tá? Então, cada processador vem com essa lista dentro dele. Essa lista que vem dentro do processador é diferente para cada linha de processador. Não quer dizer que todos os processadores do mercado têm uma lista diferente, mas normalmente uma linha de processadores, vamos supor aí o Core i3, ele vai ter uma tabela que vai ser parecida com a do Core 5 e com a do Core 7, porque é a linha I, né, de processadores. Mais ou menos isso. E essa tabela ela é muito grande, contendo tudo que o processador pode fazer. Para a gente conseguir se comunicar com o processador, nós, seres humanos, a gente precisa fazer essa comunicação através de uma linguagem de programação. Olha lá, tá escrito assim: um programa ou código-fonte é uma sequência de instruções. As instruções a gente acabou de ver o que são. Essa linguagem que a gente conversa com o processador é chamada de linguagem de máquina ou linguagem de baixo nível. Esse conjunto de zeros e uns, que são as instruções aí que o processador tem, quando você escreve uma sequência deles e conta alguma coisa para o processador, você está contando em linguagem de máquina. Só que nós, programadores, nós não escrevemos em linguagem de máquina. Nós escrevemos os programas em uma linguagem chamada linguagem de alto nível, tá? Que é uma linguagem mais próxima com as dos seres humanos. Olha aqui no slide a gente tem as linguagens de baixo nível, que são as linguagens de máquina, que vocês estão vendo que são só em zeros e uns, porque a máquina só entende 0 e 1. A linguagem de baixo nível, também conhecida como assembly, que a gente já vai ver, que é uma linguagem mais próxima da linguagem da máquina, que ela trabalha com alguns conceitos que a máquina quase entende, mas ela ainda não entende, só que é um pulinho para transformar essa linguagem aqui na linguagem de máquina. E nós programamos numa linguagem de alto nível, que é uma linguagem mais simples. Vocês estão vendo que tem o igual, tem o mais. É uma linguagem mais próxima da que nós, seres humanos, falamos. Só que essa linguagem de alto nível, ela precisa ser convertida em linguagem de baixo nível
para depois ser convertida em linguagem de máquina. Então, ela é mais longe da linguagem da máquina do que a linguagem de baixo nível. Prof, a gente pode programar nessa língua de baixo nível, tipo Assembly? A gente pode. A gente até vai fazer isso nas próximas aulas, mais para frente um pouquinho. Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil de aprender, de se comunicar com o computador. A linguagem de alto nível é muito mais tranquila para a gente aprender. Vocês vão ver nas aulas de linguagem de programação que vocês estão tendo que vocês vão aprender a programar em linguagens de alto nível, tá? A linguagem de baixo nível mais conhecida é o Assembly, onde esses códigos das instruções do processador são substituídos por um negócio que a gente chama de mnemônico. Olha aqui, até no slide anterior estava escrito assim, ó, linguagem mnemônica. Esses mnemônicos, eles são semicódigos, digamos assim, semi-instruções. Elas são mais próximas do que a linguagem de máquina trabalha. Tá falando aí, ó. Programadores de baixo nível trabalham com Assembly e para serem executados, esses programas são convertidos em linguagem de máquina. A conversão pode ser feita manualmente ou usando um programa chamado Assembler. Essa conversão, para ela ser feita manualmente, isso é extremamente trabalhoso, porque você tem que vir e decorar, tipo aquela tabelinha que eu passei lá no começo, tem que decorar o que cada código, cada número correspondente a cada código. Isso ia dar um trabalhão, tá? Então, normalmente, quando você programa em linguagem Assembly, que é uma de baixo nível, usa-se o programa chamado Assembler para fazer essa conversão diretamente para a linguagem de máquina. As que nós utilizamos são as linguagens de alto nível. Ó, tá falando aí. Já os programas de alto nível precisam que seus códigos sejam convertidos em linguagem de máquina para serem executados. Essa conversão pode ser realizada de duas formas, na interpretação ou na compilação. A linguagem de baixo nível, ela vai direto para a linguagem de máquina pelo Assembler. Já aqui na linguagem de alto nível, tem duas formas de fazer. Tem a interpretação e tem a compilação. Funciona assim, ó. Na interpretação, as linhas de código de alto... Faltou o nível aqui. De alto nível, são convertidas em linguagem de máquina na medida em que são executadas. Então, eu tenho um código aí, um código qualquer, tá? Que eu peguei da internet. Não se atentem a ele. E funciona assim. Chegou, ele vem na primeira linha do código, compila ela, ou seja, transforma ela em linguagem de máquina. Aí ele pega e executa essa linha. Se tiver tudo bem, o código estiver certo, então ele passa para a próxima linha. Compila a próxima linha e executa ela. Se tiver certo, ele passa para a próxima linha, compila e executa. Se der algum erro, por exemplo, nessa compilação, ele não chega nem a executar o resto do programa e nem essa mesma linha. Se tiver tudo certo, ele executa e assim por diante até terminar o programa. Só que se der algum erro nessa etapa aqui, ele para e fala assim, deu erro, tá? Na compilação já é diferente. O programa inteiro é convertido em linguagem de máquina para depois começar a executar. Ó, ele faz assim, compila essa linha, compila essa linha, compila essa linha, compila essa linha. Depois ele volta lá e executa essa linha, executa essa linha, executa essa linha e executa essa linha. O problema da compilação em relação à interpretação é que assim, na interpretação, se tiver um erro, ele já para e nem executa. Na compilação, não. Ele faz assim, ele compila todo mundo, independente se tem erro ou não. E lá no final, quando ele começa a executar, é que se tiver algum erro, ele vai parar. Então, a compilação, ela exige um pouco mais de tempo em relação à interpretação, caso haja algum erro no programa. Se não tiver nenhum erro no programa, tanto faz interpretar ou compilar, o tempo gasto vai ser o mesmo. O problema é se tiver algum erro. Se tiver algum erro, a interpretação é mais rápida, porque ela para já naquele ponto. A compilação não, ela compila todo mundo para depois, na hora de executar, parar no ponto onde existe o erro, tá? O computador, ele tem o conjunto de instruções, a gente já falou isso, o processador. E tem duas categorias básicas desses conjuntos de instruções. A primeira é a CISC, chamada de Complex Instruction Set Computing,
que é o conjunto complexo de instruções, e a RISC, que é Reduced Instruction Set Computing, que é o conjunto de instruções reduzidas, tá? As duas são diferentes. Primeiro, a CISC tem a característica de uma instrução não ter um tamanho padronizado, e por isso ela é complexa. Uma instrução ela pode ser maior que a outra, outra pode ser menor e assim por diante. Para essas instruções serem executadas, elas são divididas em diversas pequenas etapas dentro do processador para ela conseguir executar. Por quê? Porque uma instrução pode ser maior e precisar de mais etapas, outra instrução menorzinha precisando de menos etapas. Elas são variáveis e cada instrução demanda um tempo diferente para ser executado. Já na RISC é diferente. As instruções elas têm um tamanho padronizado. Então, todas as instruções vão demandar a mesma quantidade de tempo para ser executada. Só que a diferença é, como elas são instruções menores, mais simples, pode ser que se precise de mais instruções para realizar o mesmo resultado final. E galera, sobre processadores, é isso que a gente tinha para falar. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no grupo da disciplina, tá bom? Até mais!